Bem, pessoal, nós voltamos aqui ao local onde aconteceu o acidente que vitimou a criança de 9 anos, o Andrei Renan Viana. O acidente aconteceu no último domingo, aqui na Avenida Ivo de Aquino, na descida do bairro Alto do Frigorífico. Local exato onde aconteceu o impacto entre os dois veículos. Veículo Cruze, conduzido pelo professor Glaucio Wachinski, e o veículo Corsa Sedan, conduzido pelo motorista Heraldo Viana. Acidente que chocou toda a comunidade de Canoinhas e está repercutindo muito em todas as redes sociais e também na imprensa, não só local como regional e até estadual. Nós conversamos também com o delegado regional de Canoinhas, Dr. Rui Orestes Kushner, que vai daqui a pouco trazer as informações a respeito do depoimento que ele colheu do principal suspeito desse crime, o professor Glaucio Wachinski, e também os últimos detalhes da investigação. Nós já estivemos dando uma passada aqui pela avenida para verificar as condições de trafegabilidade dos dois veículos. A gente percebeu que a via está em boas condições, existe uma lombada que tem uma placa de sinalização antes e o local exato onde aconteceu o acidente. Então o inquérito está correndo. Também conversamos com o perito Marcos Bubinhac, que está realizando o laudo pericial dos dois veículos para saber exatamente a que velocidade os dois veículos estavam. E a gente vai mostrar, tentar explicar para vocês como aconteceu esse episódio que realmente chocou a comunidade de Canoinhas e está causando uma repercussão muito grande. Galeria Band com as melhores opções em compras. Galeria Band. Acesso pelas ruas Paula Pereira e Major Vieira, com a Band Matriz, Band Hering, Band Boutique, Band Brinquedos e Restaurante Band, com delicioso buffet completo a partir das 11h30 e aos sábados, deliciosa feijoada. Venha para a Galeria Band e faça suas compras com a facilidade que só o cliente Band tem. Band veste você, veste a vida. Tenente Machado, alguma informação o senhor tem sobre vítimas desse acidente? Perfeito. Foi constatado 3 vítimas, tá? 2 com lesão leve e uma veio a falecer. Uma lesão grave veio a falecer. Uma criança, a idade dela ainda não foi apurada, né? Mas entre 7 e 10 anos. 7 e 10 anos. Faleceu no local. Foi uma colisão frontal aqui? Como é que foi esse acidente? Foi um abarroamento transversal. Tá? Transversal. Ainda está sendo apurado as causas do acidente, né? Mas a princípio o veículo Cruze ele teria se perdido numa lombada, né, na via, e devido a essa perda de controle ele veio bater na lateral do Corsa Sedan. Certo. A criança estava em qual dos veículos? No Corsa Sedan. No Corsa Sedan. Que tinha 3 ocupantes? 3 ocupantes. E no casal mais a criança. E no Cruze havia somente um ocupante? Um ocupante que se evadiu do local. Ah, ele se evadiu. Não foi constatado quem era, a gente está indo fazendo as diligências para verificar o local onde ele possivelmente se refugiou. Vocês já identificaram a placa do veículo, o proprietário do automóvel? Sim, o proprietário do automóvel, pelo que indica, não é o condutor. Tá? Não é o condutor. Esse veículo foi vendido há pouco tempo para o possível condutor do veículo que se acidentou aqui. Certo. Então ele se evadiu do local e antes da chegada dos policiais do local antes da chegada dos policiais e não prestou o socorro devido às vítimas do O acidente foi por volta de que horas, mais ou menos? Por volta das 9h30, 9h30 da manhã. A pista aqui ficou interditada por algumas horas. Por algumas horas, né? É uma via importante para a cidade, né? Causou um prejuízo no trânsito, mas para preservar o local do crime de trânsito que aconteceu, né? A gente teve que interditar mesmo. Ok, muito obrigado então. Okay. Então aí o Tenente Machado dando as informações sobre esse gravíssimo acidente. São 3 vítimas, uma vítima fatal, uma criança, que infelizmente veio a óbito aqui, e o motorista desse Cruze, que estava conduzindo esse Cruze, evadiu-se do local
sem prestar socorro às vítimas, né? Então aí não temos informações exatamente sobre o que aconteceu e quais os motivos que ele teve para se evadir do local do acidente. O senhor sabe quem foi o motorista desse cruze aqui? Ele dá aula no IFSC, né? Acho que, se não me engano, ele é professor de informática. Informática? É. Você conhece ele? É, conhecido mesmo. E ele estava em algum local aí, o senhor... Eu trabalho na verdade no posto Tito, ele já foi madrugada lá, eu tava consumindo bebida alcoólica. É, mas não hoje? Não, hoje. Hoje o senhor chegou a ver ele? Isso, eu trabalho na parte da noite, né? Sabe o nome dele? O nome completo, se não... O primeiro nome dele? Acho que é Glaucio, você falar, né? Glaucio. Então tá bom, obrigado. Então aí, ó, acidente gravíssimo aí, realmente na manhã deste domingo, dia 27 de outubro, motorista desse IFSC, desse cruze, segundo informações, seria um professor do Instituto Federal aqui de Canoinhas. Bem, nós estamos aqui na estrada que dá acesso ao bairro Alto do Frigorífico, manhã de domingo, onde aconteceu um gravíssimo acidente. Aqui os veículos já estão sendo removidos do local. O veículo Corsa, placas AMG 5112, já está aqui no caminhão do guincho, bastante danificado. E ali nós temos outro veículo envolvido no acidente, uma colisão envolvendo dois veículos. Esse veículo Cruze, placas MLC 0797, Canoinhas, que ficou aqui com a parte traseira sobre a ponte aqui que dá acesso ao alto do frigorífico, aqui próximo ao frigorífico Canoinhas. Veículo MLC 0797, bastante danificado. O guincho fazendo a remoção do veículo. Ainda não temos informações sobre se houve vítimas aqui desse acidente, mas com certeza deve ter ocorrido. Muitos moradores da região aqui vieram presenciar aqui o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que já deve ter levado as vítimas para o local de atendimento, no pronto atendimento municipal. E bem sobre a ponte desse rio que corta os dois municípios. Olha, aqui dentro do automóvel Cruze, que ainda está com as chaves ainda na ignição, a gente pode ver aqui uma quantidade de latinhas de cerveja, né? Algumas vazias, outras cheias. Então, algumas latinhas de cerveja aqui dentro do porta-mala do automóvel. Será se o motorista ingeriu bebidas alcoólicas antes de acontecer esse acidente e talvez por esse motivo ele tenha se evadido do local? Será se isso aconteceu? É o que a polícia deve investigar para realmente saber quais as causas, os motivos que se deram a acontecer esse acidente e também a evasão do motorista que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Bem, nós estamos na Delegacia de Polícia de Canoinhas conversando com o delegado de polícia, Dr. Lauro Langer Júnior. Ele vai falar a respeito desse caso que chocou a comunidade de Canoinhas, ocorrido na manhã do último domingo, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos que resultou na morte de uma criança de 9 anos. Doutor, o senhor tem as informações atuais sobre esse caso. Boa tarde. Boa tarde. Pela manhã de domingo fomos informados do acidente, né? Aí chegamos, não cheguei aí no local, mas foi feito o levantamento pelo perito criminal, o Bubinhac, e o pessoal da Polícia Militar, né? Fez o levantamento, coisa. Aí trouxeram a versão dos fatos, né? Aí ontem já começamos a pegar depoimento, né? De todas as testemunhas que estavam no local, e em seguida daí lá pelas
4 horas, 5 horas, eu fez o pedido da prisão preventiva. Pelo fato de velocidade, né? Da alta velocidade e pelo fato de ter abandonado o local do... Certo. Então foi comprovado que ele estava acima dos limites de velocidade para aquela estrada lá. Por testemunha, sim. Agora nós estamos apurando por perícia. Parte técnica. Parte técnica, mas por perícia. Certo. Parece-me também que a Polícia Civil conseguiu imagens de um posto de combustíveis onde o acusado teria passado pelo local, é verdade? Onde adquiriu 2 latinhas de cerveja, né? Adquiriu 2 latinhas de cerveja. 2 latinhas de cerveja. Certo. E existem testemunhas que também foram ouvidas que apontam que ele talvez tenha ingerido essas bebidas? Aí eu não posso confirmar, né? Mas está sendo apurado ainda nos autos. Certo. Parece-me que o advogado do acusado entrou com um pedido de relaxamento da prisão. Procede isso, doutor? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Não. Quais são os próximos passos agora do caso? Esse caso agora foi passado já para a DIC, né? Então eles que fazem a conclusão do processo. Certo. Bem, nós estamos na Delegacia de Polícia de Canoinhas, conversando com o delegado regional, Dr. Rui Orestes Kushner. E ele, na tarde desta terça-feira, tomou o depoimento do suspeito desse episódio que aconteceu na manhã do último domingo, acidente de trânsito que causou uma vítima fatal, uma criança de 9 anos, o professor Glaucio Wachinski. Doutor Rui, o que o senhor poderia acrescentar a respeito desse depoimento que foi tomado pelo senhor na tarde desta terça-feira? Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde aos ouvintes. O que a gente pode acrescentar, Joaquim, é o seguinte: ele foi ouvido hoje, ele foi expedido a prisão preventiva dele na segunda-feira, né? Então a gente deixou para ouvi-lo hoje. Às 2 horas da tarde ele foi... o nosso escrivão foi até a UPA daqui de Canoinhas e ele estava amparado lá por 3 advogados e falou a sua versão. Que ele de fato ele estava no Pancadão, né, numa casa de shows aqui em Canoinhas. Dali ele, por volta das 4, 5 horas da manhã, ele foi até o posto lá na avenida, adquiriu 2 cervejas e a partir dali ele foi embora, foi para casa do seu pai, onde pernoitou. E no dia seguinte, no domingo, ele tinha um almoço na localidade de Paula Pereira. Ele foi até, já pela manhã, né, até Paula Pereira. E lá chegando, ele não encontrou os seus amigos no rancho, onde era para ser esse almoço, não havia ninguém. E ele retornou e por volta das 10 horas, ali na descida do alto do frigorífico, ele, no depoimento, segundo ele, vinha a 50 km por hora. Não estava embriagado, segundo ele, não estava embriagado. Ele disse que apenas ingeriu 1 lata de cerveja no Pancadão e depois, durante a noite, ele só ingeriu água e refrigerante. Então, ele alega que não estava embriagado. E no momento da colisão, ali ele disse que foi mexer no equipamento de som, de música do veículo e perdeu um pouco o controle, avançando a pista contrária, mas ele acha que o veículo que vinha no sentido contrário também se assustou com essa guinada que ele deu para um lado e acabaram não sabendo para onde o outro ia, acabaram se chocando ali. Então, a partir do momento que os airbags do veículo dele estouraram, né, ele já alega que não viu mais nada, só quando murcharam, né, que ele conseguiu visualizar o que havia acontecido. Ele disse que saiu do veículo, vislumbrou todo aquele fato onde as vítimas estavam gritando e havia uma terceira vítima já bem machucada. A partir dali ele saiu correndo pedindo socorro e que chamasse os bombeiros, foi até a empresa Fricasa pedir socorro, mas não encontrou ninguém na guarita. E nesse momento ele olhou para o local do acidente e viu que haviam já várias pessoas com celulares na mão e deduziu que essas pessoas estariam chamando o corpo de bombeiro, chamando o socorro, né? A partir dali ele ficou transtornado e entrou num mato, sentou ali num matagal ali próximo, sentou e ficou esperando passar algum tempo, quando viu que um amigo seu também supostamente iria até esse
Esse almoço estava passando ali pelo local, chamou, pediu socorro, e esse amigo dele levou ele para casa de outros amigos, onde ele ficou aguardando, e através dos noticiários, né, da imprensa, e através até das redes sociais, aí ele tomou conhecimento da gravidade dos fatos e ligou para seu advogado para se apresentar à delegacia. O advogado ligou aqui para a delegacia, dizendo que o seu cliente, no caso, ele iria se apresentar, mas muito antes do advogado ligar aqui na delegacia, o pedido de prisão preventiva já estava sendo encaminhado ao fórum e não restou outra alternativa senão, a partir do deferimento do juiz, né, a gente fazer o cumprimento da prisão preventiva dele e recambiá-lo até a UPA, Unidade Prisional Avançada de Canoinhas. Certo. Dentro do veículo, no dia dos fatos, foi encontrada algumas latinhas de cerveja vazias e parece que algumas cheias. O que ele fala a respeito disso? De fato, Joaquim, ele alega que ele comprou 2 latinhas num posto lá na avenida, lá na BR, lá perto do Lafayette, né? Então a gente, pelas câmeras de monitoramento, a DIC encontrou, né, essas imagens, de fato, ele comprando as 2 latinhas de cerveja. Também foi ouvido o frentista do posto, que confirmou a versão que ele havia comprado as 2 latinhas, mas havia outras latinhas também que já estavam abertas, né, sem o líquido, e ele alegou que são de outra oportunidade. Tanto é que ele é ecologista, né, ele se sente mal quando vê algum lixo pela rua, ele junta, né, esse material, e ali ele tinha aqueles materiais de outra ocasião, né, então ele estava guardando para poder reciclar ou levar num local apropriado. Certo. Foi feito já uma perícia para saber a que velocidade ele estaria transitando naquele momento do acidente? Nós chamamos o Instituto Geral de Perícia, né, para fazer o levantamento do local do acidente. O perito esteve no local no momento do acidente, posteriormente ao acidente, né, então ele já está fazendo esse laudo de levantamento do local e também fará, já que os 2 veículos foram encaminhados aqui até a delegacia, ele fará o laudo pericial em ambos os veículos, nos 2 veículos, para ver em que lado do veículo houve impacto, em qual parte do veículo que houve a maior concentração do impacto, e também do que foi encontrado dentro do veículo. Tanto é que os veículos não foram mexidos ainda, então isso fica a cargo do Instituto Geral de Perícias nos dizer sobre o levantamento do local do acidente e também do laudo propriamente dito dos 2 veículos. Certo. Nele, propriamente dito, foi requisitado a realizar algum tipo de exame de sangue, alguma coisa nesse sentido? O exame de sangue para comprovar a embriaguez, Joaquim, ele fica prejudicado em face de que ele deveria ser feito no momento. Então, a partir de certo momento que passa, decorre um lapso temporal, esse exame pericial não é mais possível. Então, ou ele faria o exame do bafômetro no momento, a partir já em seguida o acidente, ou ele ficaria no local esperando que algum policial militar fizesse um termo de constatação de embriaguez dele, para comprovar se ele estava embriagado ou não, ou ele se encaminharia já em seguida à autoridade policial que requisitaria um exame pericial através do médico legista, que iria comprovar o estado clínico dele, né? Ou também depois, posteriormente, um exame de sangue, mas como a apresentação dele foi depois, o cumprimento da prisão dele foi já mais de 24 horas, não é possível fazer a constatação se ele estava embriaguez no momento do exame ou não. Não há possibilidade também de ele ter ingerido algum outro tipo de droga? Não seria necessário a realização de um exame toxicológico? Exatamente, a gente partiu desse pressuposto, dessa possibilidade dele ter ingerido alguma substância entorpecente, mas também como ele passou daquele tempo hábil, a gente não tem a certeza que ele, vamos dizer assim, se ele em tese teria consumido a droga já em seguida dirigido, ou primeiro ele dirigiu e depois consumiu a droga. Vamos dizer assim, ele pode ter consumido, não vamos dizer que é o caso, mas é um exemplo, consumido a droga posteriormente ao acidente, e daí você faria um exame nele e comprovaria que ele estava sob efeito da droga, mas daí ele não estaria dirigindo sob o efeito da droga, e isso que manda a lei de trânsito. Então ele teria que ser flagrado no momento,
No momento da embriaguez, a partir dali sim levado até um laboratório, o Instituto Médico Legal, para fazer essa constatação de embriaguez ou de substância psicoativa, alguma que determine dependência física. Então essa atitude dele de se evadir do local após o acidente, vamos dizer assim, lhe favoreceu? Em certo momento, sim. Ele deveria ficar, né, no local do acidente e prestar todo o auxílio às autoridades policiais que ali se encontravam, para não produzindo prova contra ele, mas ajudando a esclarecer os fatos. Então, hoje o nosso regimento de trânsito ele diz que a pessoa não pode fugir do local do acidente para se eximir alguma responsabilidade civil ou penal. E também ele deve prestar socorro à vítima. E isso tudo está tipificado dentro do Código de Trânsito. Então, tentando se ajudar, né, em tese, se ajudar, ele fez essa fuga que nós achamos que dentro do inquérito policial vai ficar esclarecido isso. Mas é uma tese de defesa, é uma atitude dele e ele, agora bem assessorado com seus advogados, ele vai tentar derrubar o que a gente está construindo dentro do inquérito policial. Certo. O outro envolvido no acidente, motorista do Corsa Sedan, já foi ouvido no inquérito? Nós marcamos para ele amanhã, Joaquim, para ouvi-lo, tanto ele como a mãe e a outra criança que estava no veículo, já imediatamente após a realização do exame de corpo de delito, que eles vão ser encaminhados ao IGP amanhã, né? Então, a partir do momento que eles forem liberados pelo médico legista, a gente já vai ouvi-los, né? Tanto para ver a versão dele, do marido, do pai, né, que era o condutor do outro veículo, para ver de fato se a gente consegue juntar as duas versões e chegar a uma conclusão final. Certo. Essa conclusão final tem qual a expectativa para concluir o inquérito, doutor? Em se tratando de réu preso, né, Joaquim, já que ele encontra-se preso, hoje houve um pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pelo juízo, né? Os advogados que a gente tem conhecimento tiraram cópia do inquérito policial, estão entrando com habeas corpus no tribunal. Então, estando ele preso, nós temos 10 dias para concluir o inquérito. Então, a gente já pediu ao Bubinhac, né, uma rapidez nessa conclusão dele, para que a gente consiga fazer um fecho, né, já nesse inquérito dentro do prazo legal de 10 dias. Em sendo ele libertado aí pelo habeas corpus, daí o prazo nosso aumenta para 30 dias, a gente pode fazer mais com calma, mais com mais lucidez esse episódio, tentar esclarecer. Mas a partir do momento que ele está preso, nós temos 10 dias para fazer a conclusão. Certo. Ele não tinha nenhuma passagem aqui pela polícia por outro tipo de situação? Passagem criminal nenhuma, mas ele já tinha uma suspensão por dirigir embriagado, né, junto ao setor de trânsito da 22ª DRP. Ele já tinha sido suspenso por dirigir embriagado no nosso setor de processo administrativo, mas criminalmente ele não tinha nenhuma passagem. Essa suspensão ocorreu quando? Se não me falha a memória, agora fui informado agora há pouco aí pela Ângela, que faz o processo administrativo, se não me engano, um ano atrás já que ele foi suspenso. Mas ele cumpriu a penalidade e estava já dirigindo normalmente. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar a respeito desse fato, doutor? Assim de relevante, Joaquim, o que a gente procura esclarecer a população é que ele está, num primeiro momento ele foi... A atitude dele, né, o crime dele cometido foi tipificado pelos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o juiz concedeu a prisão preventiva nele com base no aumento de pena, né, no acúmulo de pena dos 3 crimes que ele cometeu, que chegam a um quanto aí de 6 anos, então por isso que coube a prisão preventiva mais aqueles elementos do artigo 312. Mas ao final dessa nossa conclusão, a partir do momento que esse inquérito subir aqui para a delegacia, para a DIC, né? Ele está agora com o Dr. Lauro na comarca, que era o plantonista do DI. A partir do momento que ele subir para nós vamos reunir todos esses outros elementos de prova, como o exame pericial e as testemunhas, provas testemunhais, mais os interrogatórios, o interrogatório dele, do indiciado, né, e a das vítimas, e a gente vai chegar numa conclusão. Pode ser que a gente, ao final, ali, antes de ser remetido novamente esse inquérito ao fora, que a gente pediu baixa, que ele retorne a conclusão do delegado, a gente muda essa tipificação, saindo dos crimes culposos de trânsito, entrando no crime doloso, crime contra a vida,
naquela modalidade de dolo eventual, né? O autor ele não quer aquela ação, ele não quer aquele resultado, mas com a velocidade que ele depreendeu ali, ele assumiu o risco de produzir aquela morte e aquelas lesões. Então ele pode ser mudada essa tipificação do dolo, da culpa para o dolo, né? Ok, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço e a gente fica sempre à disposição de vocês. Nós estamos no Instituto Geral de Perícias de Canoinhas conversando com o perito criminalista Dr. Marcos Antônio Bobignac. E ele vai falar a respeito da situação desse caso de acidente de trânsito que ocorreu na manhã do último domingo envolvendo um automóvel Cruze e um Corsa Sedan. Ele esteve no local no dia do acidente, colhendo lá as informações e está elaborando o laudo pericial. Vamos saber o que ele tem para nos acrescentar a respeito disso. Boa tarde, perito Marcos Bobignac. Boa tarde, Joaquim. Bom, nós estivemos no local na data do fato, né? Logo em seguida, o local estava isolado, pudemos fazer um trabalho excelente, né? Dentro de todas as condições técnicas, né? Podemos adiantar assim, eu vou fazer agora uma perícia no velocímetro, né? Nós temos uma técnica nova, não se faz mais cálculos de velocidade, e sim, se investiga o velocímetro, porque mesmo estando a 0 km por hora ele vai marcar, né? E vai riscar o disco. Então nós vamos verificar essa situação com luzes especiais para poder determinar a velocidade de impacto, no instante do impacto dos veículos, né? Vamos examinar os dois velocímetros dos veículos. Podemos adiantar de antemão, pela experiência que eu tenho de 25 anos, né, trabalhando com acidente de trânsito, só pelos danos, né, que resultaram no veículo colidido, que o veículo colidente empreendia uma velocidade superior a 60 km por hora. Superior a 60 km por hora. Exatamente. E essa velocidade era incompatível para aquela via pública? Bom, se não tiver placa de sinalização, né, que aí a gente vai também fazer essa elaboração desse estudo e a visualização, se não tiver placa de sinalização, nós vamos pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde o Código de Trânsito Brasileiro determina qual é a velocidade para a via. Certo. Ali existia uma lombada. Essa lombada, a princípio, teria sido a causa do motorista ter perdido a direção? Poderia em tese, né? E aí por isso que a gente tem que fazer uma análise de todos os parâmetros que nós levantamos, né? Para que não haja prejuízo nem às vítimas e nem ao autor. Certo. O motorista do automóvel Cruze já prestou depoimento e ele alegou que o motorista do veículo 2, do Corsa, também teria invadido a outra via. Mais ou menos o senhor tem alguma informação sobre esse que pode confirmar essa versão dele? Bom, eu tenho o ponto de impacto, eu tenho aonde o local da colisão, e o local da colisão foi na mão de direção do veículo Corsa. Se ele invadiu anteriormente, essa descrição não existe, né, pela pesquisa na via, marcas de frenagem deste veículo Corsa, e aí não posso afirmar se houve uma invasão anterior, mas a colisão se deu na mão de direção do veículo Corsa. O veículo Cruze ficou com a traseira, uma situação bastante curiosa, com a traseira sob o parapeito da ponte. O que poderia ter proporcionado essa situação dele ficar nessa posição? É porque é final de uma cerca, né? É final de uma cerca e tem uma travessa, ela é longitudinal, então o veículo acompanhou essa travessa, tanto é que entortou essa cerca, acompanhou e subiu a ponte. Então o final dessa travessa está no mesmo patamar, né, do parapeito da ponte. Certo. Qual é o prazo que o senhor tem para concluir o laudo pericial? Bom, o código me dá, né, especifica que são 12 dias a partir do levantamento do local. Então eu tenho mais alguns dias, né? E se houver necessidade, aí eu peço mais prazo à delegacia de polícia. Certo. Então hoje o senhor vai fazer a análise dos velocímetros dos dois veículos
E mais alguma coisa que será feita? Análise de freios, etc? Exatamente. A parte mecânica, né, para saber se o veículo cruiser não tinha defeito mecânico nenhum, né? E essa é uma precaução que a gente toma, né? Para que também as partes não levantem falhas no laudo pericial. Então a gente tenta amarrar da melhor forma possível todas as nuances desse acidente de trânsito. Certo. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse caso? Não. Por enquanto eu me reservo o direito de não adiantar, né, situações, porque aquilo que a gente adianta, a gente tem que confirmar. Então, não prefiro não adiantar. Então aqui ainda a gente pode ver no local ainda alguns estilhaços do para-brisa dos veículos que se estilhaçaram devido ao acidente. Algumas partes também de lanternas dos dois automóveis. Aqui algumas partes do insulfilme do carro Cruze e o local exato onde o veículo parou, sobre o parapeito da ponte, com a traseira nesse local. Segundo informações que nós conversamos com o perito Marcos Bubinhac, ele apontava que o automóvel Cruze acabou vindo aqui na lateral da pista e acabou a traseira caindo nessa valeta lateral, batendo aqui nessa cerca que margeia o rio frigorífico, projetando a sua parte traseira para cima do parapeito e por pouco quase veio a cair dentro do rio frigorífico, aqui o rio que é vizinho do frigorífico Canoinhas, que nós podemos ver nesse momento. Local exato onde parou o automóvel Cruze, nesse local aqui. Bem, pessoal, nós estamos aqui fazendo o exato roteiro que o Cruze, conduzido pelo professor Glaucio Wachinski, fez. A gente vê que a via é bem sinalizada, uma placa de 30 km por hora aqui uma primeira lombada, a placa indicando a existência da lombada. Então se ele tivesse vindo por aqui, ele tinha visto com certeza as placas de sinalização indicando a velocidade da via. Mais uma lombada, uma segunda lombada com placa de sinalização. Logo em seguida a gente pode ver aqui uma placa indicando a velocidade de 40 km por hora no local. A avenida prossegue e ali mais à frente a gente vai ver a última lombada que o carro do professor Wachinski ultrapassou. A gente vê que ali existe uma placa de lombada, bem verdade que está um pouco obstruída pelo mato, mas é possível visualizá-la. Ali a placa também indicando a existência da lombada. Ele teria passado por essa lombada e logo em seguida, segundo o seu depoimento, ele teria mexido no aparelho de som e perdido o controle. Nesse interim, ele teria invadido a pista contrária e aqui colidido contra o automóvel Corsa Sedan. Logo em seguida, o veículo rodopiou na pista, talvez até tenha capotado e acabou parando com a sua traseira sobre a ponte do rio frigorífico nesse ponto exato. Esse é o trajeto e a gente pode verificar que a via é bem sinalizada, com placas indicando lombadas e também as velocidades máximas permitidas, que apontam 30 e 40 km.